Vocês se lembram da história de Aurion, o poderoso querubim que se corrompeu e caiu? Aquele conto sombrio deu origem a muitas outras histórias, e hoje vamos mergulhar em uma delas, a trágica saga de dois irmãos anjos, Atanael e Arlian. Quando Aurion ainda brilhava como o querubim mais poderoso do céu, muitos anjos menores, recém-criados, ainda aguardavam seus destinos. Entre eles estavam os jovens irmãos Atanael e Arlien. Atanael olhava para Aureon com uma admiração que beirava a adoração. Seu maior sonho era crescer, treinar e um dia se tornar um querubim tão grandioso quanto seu ídolo. Ele via em Aureon o pináculo da perfeição e do poder celestial. Mas então a tragédia se abateu sobre o paraíso. Aureon, consumido pelo orgulho e pela discórdia, se corrompeu. A rebelião explodiu e os céus se tornaram um campo de batalha. Anjos lutaram contra anjos em uma guerra devastadora, enquanto a maioria tentava deter o querubim caído e outros se protegiam nos salões celestiais. Zest, o arcanjo da justiça, interveio e baniu Aurion para as profundezas. Para o jovem Atanael, aquilo foi uma injustiça monumental. Ele até concordava com a ideia de que os piores pecadores não deveriam ter um lugar no paraíso. Mas ver seu herói, Aureon, ser expulso daquela forma, para ele, foi um ato de traição do próprio sistema celestial. Seu coração se encheu de um sentimento de revolta e incompreensão. Seu irmão, Arlian, testemunhou a mesma guerra, mas seus olhos viram uma realidade diferente. Ele não viu a glória da batalha ou a injustiça de uma punição. Ele viu o horror. Arlian caminhou pelos campos celestiais e viu uma quantidade avassaladora de seus irmãos, seus amigos caídos, mortos ou gravemente feridos, agonizando em um estado de quase morte. Aquela visão o quebrou. O som, o cheiro, a imagem da carnificina o traumatizaram profundamente. O céu, que deveria ser um lugar de paz, tinha se tornado um pesadelo. A partir daquele dia fatídico, os caminhos dos dois irmãos se dividiram para sempre, moldados por suas perspectivas opostas da mesma tragédia. Atanael, movido pela fúria e pelo sentimento de injustiça, fez um juramento a si mesmo. Ele se tornaria o querubim mais forte que o céu já viu, não para proteger o paraíso, mas para vingar Aurion. Ele acumularia poder suficiente para desafiar a ordem que ele acreditava ter traído seu herói. Arlion, por outro lado, fez um juramento diferente, nascido de sua dor e horror. Ele prometeu a si mesmo que treinaria incansavelmente, que se tornaria o guerreiro mais poderoso e o guardião mais vigilante do céu. Ele faria de tudo para que uma catástrofe como aquela, onde irmãos se matavam, nunca mais acontecesse. Seu poder seria um escudo, não uma espada de vingança. E assim, o tempo passou, eras se desenrolaram, e os dois irmãos cumpriram seus juramentos de maneiras espetaculares. Atanael, com sua determinação sombria, não apenas se tornou o querubim mais poderoso do paraíso, superando todos os outros, mas também se revelou um general de guerra incrível, um estrategista genial cuja mente era tão afiada quanto sua lâmina. Enquanto isso, Arlian, com sua dedicação protetora, ascendeu ao posto de arcanjo mais poderoso. Sua força não vinha da raiva, mas de um desejo inabalável de proteger a paz. Ele era a muralha impenetrável do céu, o guardião supremo. Mas a semente da corrupção que Atanael admirava em Aureon já havia florescido em seu próprio coração. Consumido por seu antigo juramento, ele começou a agir. Usando sua influência e carisma, Atanael reuniu uma frota de anjos. Ele os convenceu de que Zest não merecia o trono, que a liderança do céu era falha e injusta. Ele sussurrou palavras de rebelião, prometendo uma nova ordem, uma ordem onde o poder, como o de Aurion, seria respeitado. E assim, pela segunda vez, a guerra rasgou os céus. A rebelião de Atanael contra o trono. E no centro dessa nova tempestade, os dois irmãos se encontraram frente a frente. Atanael, o general rebelde, e Arlian, o guardião do paraíso. Eles discutiram, suas palavras carregadas de décadas de dor e ressentimento. Você não entende a injustiça que fizeram com ele, gritava Atanael. E você não vê os corpos que eu vi, o horror que você quer trazer de volta. Respondia Arlian com a voz embargada pela memória da Primeira Guerra. A discussão se tornou uma briga, e a briga se tornou uma luta épica que abalou os alicerces do céu. A guerra se arrastou por eras incontáveis. Anjos leais ao paraíso lutaram contra os rebeldes liderados por Atanael. Foi uma batalha de ideais, de irmãos contra irmãos, mais uma vez. No fim,
Após um conflito longo e sangrento, as forças do paraíso, sob a liderança de Arlian, conseguiram subjugar os rebeldes. O confronto final entre os dois irmãos foi rápido e brutal. Em um momento de clareza dolorosa, Arlian, com um ataque veloz e preciso, fez o impensável. Sua lâmina cantou no ar, cortando as magníficas asas de Atanael. Em seguida, um segundo golpe abriu um corte profundo em seu peito. Atanael, sem suas asas, sem seu poder, foi lançado do céu, caindo em direção às profundezas escuras, seguido por todo o seu bando de anjos rebeldes. Eles foram banidos para o inferno, o mesmo destino do ídolo de Atanael. Ao chegar no reino infernal, eles foram recebidos por uma figura que antes fora Aurion, agora transformada e conhecida como Iki-Um, o Senhor do Inferno. E viu potencial naqueles anjos caídos e reconstruiu seus seres. Ele os torceu, os refez com a energia sombria do abismo, transformando-os em demônios, anjos caídos a seu serviço. E Atanael, o querubim que sonhou com a grandeza, renasceu como Atanamon. E Iki-Um nomeou seu segundo no comando, o segundo ser mais poderoso de todo o inferno. Agora um demônio de poder imenso, Atanamon carrega as cicatrizes de sua queda, tanto físicas quanto emocionais. Ele é o único em todo o inferno que não teme seu mestre. O único que ousa chamá-lo pelo seu antigo nome, Iki-Um. Um lembrete constante da história que os uniu e os condenou. Essa é a história de como a admiração se tornou ódio, e o amor fraterno se transformou em uma guerra celestial. Se você gostou de mergulhar nesse universo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Obrigado por assistir e até a próxima!